Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do nosso Deus, conhecendo mais um pouco dessa família do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço aqui o convite de Terezinha, agradeço também a Marcelo, que trabalha comigo. É uma bênção a vida dele, o Senhor colocou a gente ali no mesmo setor. Agradeço também ao pastor Aldilar, os irmãos que estão aqui e a toda a igreja que veio nessa noite louvar e adorar o Senhor com todos os outros irmãos. Abra sua Bíblia, irmão, em Salmo 51. E, se possível, deixe ela aberta para que possamos estudar outros textos que vamos ler nessa noite. Salmo 51, versículo 10 e 11. Diz assim o versículo 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Como já foi falado aqui nessa noite, o tema desse culto é a sede pela presença de Deus. Sermos sedentos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Salmo 51 é um salmo escrito por Davi e ele está classificado como é conhecido um grupo de salmos, os salmos penitenciais, onde o salmista ele declara para o seu Deus os seus pecados e clama ao Senhor por misericórdia. Então esse salmo, ele está dentro dos salmos penitenciais e ele tem essa característica de apresentar um pecado e do clamor a Deus pelo perdão desse pecado. Mas o que faz um homem ter sede por Deus? O que faz um homem ter o desejo pela presença que foi louvado tanto nessa noite? O que deve existir em nosso coração para desejarmos fortemente a presença do Senhor? Precisamos entender algumas outras coisas para chegarmos até o Salmo 51. E para isso eu queria compartilhar com os irmãos, por isso pedi para que deixassem as suas Bíblias abertas, duas histórias acerca de Davi. Talvez na sua Bíblia não tenha, mas na minha tem a seguinte epígrafe: ao regente do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou depois de haver ele cometido adultério com Batseba. Então eu quero aqui relembrar aos irmãos duas histórias da vida de Davi, para que possamos entender claramente o porquê Davi escreve o Salmo 51. A primeira história está lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Não vou ler para não tomar muito tempo, mas os irmãos podem deixar aí e depois meditar em casa. Mas aqui, Davi, ele está sendo enviado pelo seu pai Jessé para a guerra. Jessé tinha outros filhos, além de Davi. E 3 desses filhos estavam guerreando contra os filisteus. Então, Davi é enviado pelo seu pai para a guerra em que seus irmãos estavam. Davi foi enviado para servir os seus irmãos.
ele estava indo para a guerra servir os seus irmãos, levando comida. E a pedido do seu pai, ele também procurava saber como é que os seus irmãos estavam. Então, os irmãos de Davi estavam servindo na guerra e Davi estava indo servir os seus irmãos. E ao chegar na guerra contra os filisteus, a palavra do Senhor vai nos dizer, em 1 Samuel, capítulo 17, que havia um homem dos filisteus chamado Golias. E o povo de Israel estava em um lado do monte e os filisteus estavam do outro. E entre eles havia um vale. E Golias descia todos os dias para afrontar o exército de Deus. E quando Davi chegou para entregar os pães aos seus irmãos, Davi começou a ouvir o que Golias estava gritando, perguntando se não havia em Israel um homem que fosse capaz de lutar contra ele. Então Davi, quando ouve, Davi faz dois questionamentos. Davi pergunta: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? O segundo questionamento de Davi foi: o que acontece com o homem que derrotá-lo? Quais serão as consequências que acontecerão na vida daquele que derrotar Golias? E Davi desce ao campo de batalha. Perceba que ali era o lugar mais letal da guerra. Era o lugar mais perigoso, porque Golias estava há 40 dias pedindo um guerreiro que lutasse contra ele e ninguém foi, porque todos sabiam que quem chegasse lá certamente morreria. Mas Davi desceu àquele lugar porque ele disse: olha, Golias vem contra mim com espada e com escudo, eu porém vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi desce e traz a vitória para o povo de Israel, porque ele foi em nome do Senhor. E o nome de Deus é glorificado naquela guerra. Essa é a primeira história que eu quero que os irmãos tenham em mente, para nós podermos entender lá na frente o Salmo 51. Então Davi, na primeira história, Davi, ele estava indo servir os seus irmãos, ele estava lá em cima, olhou Golias lá embaixo e foi em nome do Senhor contra ele. A segunda história está lá em 2 Samuel, capítulo 11, quando a Bíblia vai nos relatar o pecado de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi estava na primavera, na época em que os reis iam com os seus exércitos para a guerra. A Bíblia vai dizer claramente no versículo 1, 2 Samuel 11, 1, que Davi, ele permaneceu em Jerusalém. Davi deveria ir com o seu exército para a guerra, mas ele decide ficar no seu palácio. No versículo 2, a Bíblia vai dizer que na parte da tarde, quando Davi se levanta do seu leito, ele vai passear no terraço do seu palácio e lá de cima ele consegue olhar Batseba. E olhando para aquela mulher, no versículo 3 e versículo 4, Davi procura saber quem era aquela mulher. E os seus servos dizem: olha, ela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo. Versículo 4, Davi já está consumando o desejo do seu coração. Davi já mandou trazê-la até o palácio e agora comete adultério com ela. E depois vem a consequência do erro de Davi. Batseba volta para sua casa, mas depois de um tempo
percebe que estava grávida. Ao perceber que estava grávida, ela manda uma mensagem para Davi. E Davi, quando recebeu essa mensagem, ele pediu para que Urias voltasse da guerra e fosse para sua casa descansar e se deitar com a sua mulher, porque Davi queria esconder o seu pecado. Davi não queria que ninguém soubesse que o filho que Batseba estava esperando não era de Urias, era de Davi. Então Urias foi trazido da guerra e foi mandado para sua casa. Entretanto, no capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer que Urias, ele não foi para sua casa. Ele ficou dormindo na porta do palácio. A lealdade de Urias confronta nesse momento a deslealdade de Davi. E Urias permaneceu dormindo na porta do palácio, porque Urias disse: os meus irmãos estão na guerra, sofrendo na batalha. Eu não posso ter o privilégio de estar no conforto da minha casa, sabendo que os meus irmãos estão em perigo. Então a lealdade de Urias confronta a deslealdade de Davi nesse momento. E Davi comete o segundo pecado contra o Senhor. Davi escreve uma carta e manda por Urias, para que ele dê essa carta a Joabe. E a carta dizia que era para Joabe colocar Urias na frente da batalha, no lugar mais letal da guerra, para que Urias morresse. E de fato foi o que aconteceu. Quando Urias morre e Davi recebe essa mensagem, Davi manda chamar Batseba e a toma por sua mulher. Então agora nós temos as duas histórias para que possamos entender claramente o Salmo 51. Mas eu queria ler apenas o versículo 27 de 2 Samuel 11, que diz assim: passado o tempo do luto, o luto de Davi pelo seu filho com Batseba, que morreu, Davi mandou que a trouxesse para o seu palácio, e ela voltou a ser a sua mulher, e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram o Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero que você entenda aqui o paralelo entre essas duas histórias. A primeira história é quando Davi, ainda pastor de ovelhas, enfrenta Golias. A segunda história é quando Davi já é rei e está no seu palácio e comete esses dois pecados: o pecado de adultério e o pecado de assassinato. Então a primeira coisa que nós vemos na vida de Davi, a diferença que ocorre entre uma história e outra, a primeira coisa, Davi, ele envia ao invés de ser enviado. Na primeira história, Jessé envia Davi para servir os seus irmãos. Na segunda história, Davi deveria ir com seu exército para a guerra, mas a Bíblia vai dizer que Davi enviou Joabe e os seus oficiais para a guerra. Então a primeira coisa é que Davi já parou de servir. Davi agora ele não está servindo como antes. E precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos tomar cuidado, porque nos dias de hoje tem muitas pessoas se perguntando: por que eu devo ir tanto para a igreja? Por que eu preciso estar presente em todos os trabalhos? Por que eu preciso ser tão frequente na casa de Deus? O distanciamento do serviço fez com que Davi pecasse. Muitas pessoas não vêm para a casa do Senhor, estão perdendo a oportunidade de servi-lo. Quando você se afasta do serviço da obra, você está se aproximando do pecado.
Por que você vai tanto para a igreja? Por que você vive essa vida de cristão? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Porque nós somos chamados para servir. Nós somos um povo diferente. A nossa distância é contra o pecado. Nós devemos nos afastar do pecado. E o serviço na obra nos aproximará de Deus. A segunda coisa, na primeira história, Davi estava em cima e olhava lá embaixo Golias. Na segunda história, Davi está em cima, mas está olhando Batseba. Então, o que nós temos a aprender aqui? Davi, ele se mostra curioso nas duas situações. Na primeira história, Davi, olhando lá de cima, faz duas perguntas. A primeira, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Na segunda história, Davi está em cima e continua curioso. Quem é essa mulher? O problema está na segunda pergunta. Na primeira história, Davi perguntou: quem é esse incircunciso? A segunda pergunta que Davi fez: o que vai acontecer com quem derrotá-lo? Na segunda história, Davi está olhando para Batseba e pergunta: quem é aquela mulher? Davi só esqueceu de perguntar o que aconteceria com o homem que cometesse adultério com ela. Davi está mudando. Davi está passando a ser outra pessoa. Então, aqui fica uma grande reflexão para nós. Salomão, o filho de Davi, com Batseba, ele escreveu em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, dizendo, e aqui um conselho para nós que somos jovens: jovem, alegra-te na tua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude, segue os caminhos do teu coração, que o teu coração indicar, e todos os desejos dos teus olhos, saibas contudo, que tudo quanto fizeres, passará pelo julgamento de Deus. Davi, na segunda história, ele não pensou nas consequências da sua atitude. Quando ele foi enfrentar Golias, ele quis saber o que vai acontecer, quais são as consequências daquele que derrotar Golias. Mas na segunda história, ele já não se preocupa com as consequências dos seus atos. Davi não quer saber o que vai acontecer depois que ele cometer o pecado. Mas Salomão nos instrui: ande pelo caminho do seu coração, ande pelo que os seus olhos estão lhe mostrando, mas saiba que um dia Deus trará todas essas coisas a juízo. No dia em que o Senhor for julgar todas as pessoas, Ele irá ver em cada um de nós tudo aquilo que nós fizemos. Nada passa escondido diante do olhar do nosso Deus. No versículo 15 de 1 Samuel, capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Davi, ele desce para enfrentar Golias. No versículo 15, Davi está indo para o lugar mais letal da guerra. Deus livrou Davi de Golias? Livrou. Não era o lugar mais letal daquele momento, daquela guerra? Era. Mas Deus livrou Davi. Aí o que foi que Davi fez na segunda história? Escreveu uma carta para que Joabe colocasse Urias no lugar mais letal da guerra. Irmãos, se Deus te deu um livramento, se Deus cuidou da sua vida,
não faça com que um irmão vá para a mesma situação que você esteve. Se Deus já te livrou daquilo que era letal, não coloque ninguém lá. Não faça como Davi, porque o diabo quer que você faça exatamente isso. O diabo vai colocar em nosso coração o desejo de derrubar o próximo, o desejo de ver o nosso irmão cair, o desejo de ver alguém que está fraco, abatido. Ele vai fazer com que em nosso coração haja o desejo de não ver aquele irmão que está tentando se levantar, não que a gente vá ajudar, não que a gente vá estender a mão. O diabo não quer que a gente faça isso. O diabo quer que quando a gente veja uma pessoa que está fraca na fé, uma pessoa que não tem força, a gente fale sobre a vida dele, fale sobre o pecado dele como se não tivéssemos pecado. João disse: aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E se é mentiroso, já é pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pecados. Então aqui, Davi, ele vai nos ensinar que houve uma mudança na sua vida. Ele mudou como cristão. Precisamos ter cuidado e fazer assim como Paulo disse, nos examinar. Precisamos olhar para dentro de nós. Jesus disse: olha, tem muita gente querendo tirar a trave que está no olho do irmão, o argueiro que está no olho do irmão, mas tem uma trave no seu próprio olho. Precisamos olhar para nós. Precisamos pedir: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. No capítulo 12, no versículo 16, peço que os irmãos acompanhem aí, por favor. 2 Samuel 12, do versículo 1 eu irei ler. Então, no versículo anterior, a Bíblia vai dizer que as atitudes de Davi entristeceram o Senhor. No capítulo seguinte, Deus envia Natã para revelar o pecado de Davi. E diz assim a palavra do Senhor: e Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia e bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um viajante chegou à residência do homem rico. Mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas, ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. Então Davi contou essa história, Natã contou essa história a Davi. E Davi, quando ouviu isso, versículo 5, no mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro por Yahvé, o Senhor, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi estava dizendo: esse homem Natã, que você está me relatando agora, esse homem não tem misericórdia na sua vida. Na vida desse homem rico, não há misericórdia. Ele não tem misericórdia para com o seu próximo. Natã diz: Davi, esse homem é você. Esse homem é você. E aí nós vamos entender o Salmo 51. Davi começa
o Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Davi estava dizendo: esse homem, Natan, não tem misericórdia na vida. Natan disse: é você, Davi. Então Davi já não tinha mais misericórdia na sua vida. Davi perdeu a presença do Senhor. Davi já não tinha mais a misericórdia com o próximo, por tudo aquilo que ele estava fazendo e desagradando ao Senhor. Mas naquele momento, a Bíblia vai dizer nos versículos seguintes: então Natan revelou a Davi: esse homem és tu, e assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo. Tu mataste a fio de espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse a tua mulher. Assim diz Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agistes às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Versículo 13. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé, pequei contra o Senhor. E aqui, irmãos, eu quero resumir as duas mensagens do Senhor para a nossa vida no dia de hoje, para a gente finalizar. A primeira mensagem que Deus tem para nos dizer hoje é: você é pecador, você é falho, você é fraco. O Senhor está dizendo: eu conheço os seus defeitos, eu conheço os seus pecados, eu sei aquilo que está oculto, eu sei aquilo que está escondido, não adianta. Ele conhece, Ele sabe. Essa é a primeira mensagem do Senhor. Aí vem a resposta do nosso coração, que deve ser justamente quando Davi foi confrontado. Quando Natã diz: esse homem é você. A primeira coisa que precisamos fazer para ter sede de Deus, para sermos sedentos do Senhor, é reconhecer que somos pecadores, é reconhecer que somos falhos, é reconhecer que somos fracos, que somos cheios de defeitos, cheios de fraquezas, de iniquidades e de pecados. Porque aí nós vamos entender que somente o Senhor tem misericórdia. Davi estava dizendo: eu sou um homem sem misericórdia. Mas aí Davi começa a escrever o Salmo 51. Porque apesar de não existir misericórdia no coração de Davi, ele sabia que existe um Deus que é misericordioso, e que a sua misericórdia são as causas de não sermos consumidos. E Davi começa escrevendo: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi agora ele estava reconhecendo, porque a primeira mensagem de Deus é: você é pecador. Nesse momento a gente reconhece: Senhor, nós somos falhos, nós somos fracos. Aí Davi, ele disse a Natã, versículo 13, 2 Samuel 12, 13.
Davi confessou a Natã: eu pequei contra o Senhor. Mas aí vem a segunda mensagem de Deus. Então Natã afirma a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado. A primeira mensagem do Senhor é: você é pecador. A gente reconhece que é pecador, que é falho. Aí Deus vem e diz: agora eu te perdoo. Agora eu te salvo. João, mas eu sou sujo. Faça como Davi. Salmo 51, versículo 2. Lava-me de toda a minha iniquidade. João, mas eu sou impuro. Faça como Davi. Senhor, purifica-me do meu pecado. Precisamos pedir ao Senhor, porque só Ele pode nos limpar. Só Ele pode nos purificar. Só Ele vai nos tornar santos diante do seu julgamento. Porque lá nós seremos justificados pelo sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário. Aí Davi continua: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a sua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. João Pedro, como vamos ser sedentos por Deus, reconhecendo que somos pecadores, confessando ao Senhor os nossos pecados, e aí buscaremos o seu perdão para as nossas vidas. Assim como Davi clamou: Senhor, me purifica, me limpa, me lava. Essa é a sede que devemos ter do nosso Deus, porque nós somos fracos. Foi louvado aqui nessa noite. Ele viu e Ele sabe o remédio para curar toda a ferida. Tudo aquilo que está ferido, tudo aquilo que está manchado, só Ele pode curar. Só Ele pode limpar, só Ele pode purificar. Que o Senhor Jesus nos dê essa sede que Davi tinha. Ah, João, mas eu nasci desse jeito. Não tem problema. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João, mas eu tenho tantos defeitos. Não tem problema, Jesus vai te limpar, Jesus vai te purificar, Jesus vai te abençoar, porque é Ele quem faz na nossa vida. A palavra de Deus diz que é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Irmãos, que o Senhor Jesus vos abençoe e continuem servindo ao Senhor com fidelidade. Agradeço essa rica oportunidade e peço desde já oração pela minha vida e pela vida da minha família. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém.